Senhor nos diz assim: assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, e faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, e que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos mensageiros, que digo a respeito de Jerusalém: ela será abatida, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas eu as levantarei, que digo à profundeza das águas: seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro: ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a tua face, e para descingir, ou para soltar os seus lombos, ou o lombo dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E você diz amém. Amém. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo. Fala comigo. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Edifica-me por ela. Renova-me por ela. Consola-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento dando glória, misturado com amor. Alguns bons anos atrás, eu tive um pastor, inclusive, que me levou à convenção de separando, conhecendo o pastorado da minha vida, pastor Gilberto de Paulo. Ele, nas suas reuniões, nos encontros com pastores, líderes do ministério, os obreiros, todos os pregadores do campo, ele sempre repetia uma palavra de orientação. Se você subir ao púlpito dentro da sua igreja e tiver uma palavra de exortação e uma palavra de consolação, entrega de consolação. Por quê? Ele dizia não, diz, né? Ele está vivo. E se alguém precisa de consolo e você exorta, você pode perder o seu coração. Mas se alguém precisa de exortação e você consola, você ganha o coração dessa pessoa. E
E o Espírito Santo tem condições de trabalhar e levá-la a perceber que ela precisa endireitar os seus caminhos. Pois bem, o Senhor me deu duas palavras, eu vou ficar com a palavra de consolação para mim e para a sua vida essa noite. E a palavra de hoje tem como tema Ciro, ungido de Deus. Você pode repetir? Ciro, ungido de Deus. Se você está pensando em parar, Deus conhece a tua vida e não vai deixar que você fique no meio do caminho, sozinho e com vontade de chorar. Não pense que Deus te esqueceu. Deus jamais abandonou um filho seu. Vai orando, obedecendo, de unção vai sentindo, a vitória tua vida vai chegar. Vem a mim, sua fé e tome posição, por escudo no teu peito os caminhos. Eu grito de vitória e penso a Deus agir. O inferno vai tremendo nas minhas mãos. Você vai clamar e Deus não vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado na unção de Deus é crente cheio de poder. Venha a mim, sua fé e tome posição, põe escudo no teu peito os caminhos. É um grito de vitória, deixa Deus agir. O inferno vai tremendo nas minhas mãos. Você vai clamar e Deus não vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado na unção de Deus é crente cheio de poder. É crente cheio de poder. É crente cheio de poder. O profeta Isaías profetizou o seu ministério aproximadamente 650 anos antes de Cristo. Ele profetizou a ida de Israel para o cativeiro babilônico. Ele profetizou a destruição de Jerusalém. Mas ele também profetizou o retorno de Israel para a sua terra, para Judá. E também profetizou a reconstrução de Jerusalém. Existem teólogos liberais, e esse movimento começou por volta dos anos 90, que começaram a defender uma tese de que o livro do profeta Isaías, pela sua abrangência de quase 200 anos proféticos, não poderia ser escrito apenas por uma pessoa. Esses teólogos liberais defendiam que, pela extensão da profecia, tinha que ter mais do que um profeta. Porque nenhum homem seria capaz de profetizar com tanta antecedência fatos detalhados em 150, 200 anos de antecedência. Colocaram até nome nos possíveis escritores. Colocaram Isaías, filho de Amós,
colocaram Deutero Isaías e também Tetra Isaías. Mas estes teólogos liberais, apesar de serem teólogos, são incrédulos, porque não creem num Deus como nós cremos, que revela o profundo e o escondido, e que antecipa as coisas e profetiza aquilo que ainda vai acontecer, mesmo que esteja distante. A minha maior refutação por esse tipo de teólogo seria que, se Isaías não teria capacidade de profetizar coisas que aconteceram 150, 200 anos à frente, como eles acreditariam que ele profetizou a respeito de Jesus, que estaria ainda 750 anos à frente? Mas nós cremos, e sabemos disso porque cremos na palavra do Senhor, e cremos no Deus que a inspirou, de que havia só um profeta, somente Isaías, e Deus deu o privilégio de anunciar coisas grandes, tremendas, que estavam muito além do seu tempo. Uma das coisas que ele anunciou foi o nascimento do ungido do Senhor, não o Messias, mas o Ciro. 150 anos antes do Ciro nascer. Se você para pensar, quando Deus deu essa profecia através de Isaías, nem os pais de Isaías tinham nascido. E Deus estava profetizando o nascimento não somente de Ciro, mas também chamando ele pelo nome: Ciro, o meu ungido. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, as lições que eu aprendo nesses versículos que nós lemos a respeito do ungido de Deus. O versículo 24 do capítulo número 44, primeiro que nós lemos, ele diz assim: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, e que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Esse versículo, na minha visão, fala da autonomia do poder de Deus. Deus não depende de nada nem de ninguém para fazer aquilo que Ele deseja. Ele diz: eu sou aquele que estendi os céus. O que é estender os céus? É fazer o primeiro céu, o céu atmosférico que nós vemos, que nós enxergamos. Fazer o segundo céu, o céu estelar, onde estão as estrelas, os planetas, onde está o sol e a lua. E fazer do terceiro céu para cima, morada de Deus, habitação do Senhor. Ele estendeu os céus. E ele também diz: não só estendi os céus, mas eu também espraiei a terra. O que é espraiar? Espraiar é estender. Espraiar é separar. E foi isso que ele fez, separando a terra da água, criando os oceanos e as praias. E aí eu venho te dizer: um Deus tão grande, que estende os céus, que espraia a terra, faz o que Ele quer e não precisa dar satisfação. No verso 25, olha o que a palavra do Senhor diz na profecia de Isaías: eu sou aquele que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura. Em algumas versões, confundo a sua ciência. A palavra do Senhor diz que Deus, pelo seu sempre eterno poder, Ele desfaz a mentira dos profetas mentirosos. De que profeta Isaías estava falando? Dos profetas, dos adivinhadores, dos magos, dos bruxos da Babilônia, que para agradar os reis da Babilônia que estavam no trono, Nabucodonosor, Belsazar e outros, profetizaram: nunca mais Judá voltará para a sua terra, nunca mais as cidades de Judá serão reconstruídas, nunca mais
Jerusalém será a mesma com o seu templo, e a Babilônia existirá para toda a eternidade. E o Senhor diz: eu sou aquele que estendo os céus, espraio a terra, e que vou desfazer a palavra de mentira daqueles que estão profetizando contra o meu povo. Você não entendeu? Por isso não glorificou? Eu estou aqui para profetizar a tua vida. Deus manda lhe dizer essa noite: toda palavra que é lançada contra a tua vida, que não veio de Deus, palavra de derrota, palavra de limitação, você não consegue, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai começar e vai parar. Deus está dizendo: eu vou desfazer as mentiras, eu vou desfazer o engano, eu vou desfazer palavras de derrota que vieram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque eu sou o Deus que estende os céus e espraio a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 26: eu sou o mesmo Deus que estende os céus, espraio a terra, e confirmo a palavra do meu servo, e cumpro a palavra dos meus mensageiros. E digo: Jerusalém será habitada, e as cidades de Judá serão reedificadas, e quanto às ruínas, eu levantarei. Olha o que Deus está falando. Por um lado, ele desfaz a mentira dos profetas do caos, e por outro lado, ele estabelece e confirma a palavra dos teus servos. Deixa eu lhe dizer, tem saído desse altar palavras poderosas e tremendas, de bênçãos incontáveis, mas muitas vezes o inimigo das nossas almas quer que nós paremos e demos ouvido para os profetas do caos. Não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é para você, Deus não te ama tanto assim. Mas Deus hoje vai lhe dizer que Ele é poderoso para confirmar toda a palavra de bênção que está sobre a tua vida. Ele vai dizer: tira os olhos e os ouvidos daquilo que você ouviu de negativo da tua vida e coloca os teus olhos em Cristo, coloca os teus olhos na esperança que é lançada sobre a sua vida. A bênção vai ser confirmada em nome do Senhor Jesus Cristo. Esqueça as pragas, maldições, as palavras de derrota e lembra das palavras de bênção que Deus tem mandado para a sua vida e para a sua família. Por isso, o livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, o profeta Jeremias diz: eu quero trazer memória. Não é o que o derrotado falou, não. Eu quero trazer memória só aquilo que pode me trazer e me dar esperança. E Deus vai dizer: Ele vai confirmar as palavras de bênção sobre a sua vida. O que o Senhor pode dizer para ele dizer? Você vai dar ouvido para quem? Para quem está profetizando que vai ser bênção na sua vida, ou para quem está dizendo que vai ser derrota? Não dá ouvidos à palavra do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida. No verso 27, ele diz que vai secar os rios diante do seu ungido. Olha o que ele diz: eu digo à profundeza das águas: seca-te, e eu secarei os teus. O que Isaías estava dizendo? Isaías estava dizendo que a Babilônia era cercada pelo rio Eufrates. E Nabucodonosor, quando ele expandiu a construção da Babilônia, criou sua segunda muralha, estendeu seu território, ele mandou cavar canais com quase 6 metros de profundidade, que circundavam todas as muralhas, e alguns canais que passavam por debaixo da muralha e reabastecia a cidade, ou abastecia a cidade de água, e levava água para aquilo que foi conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, para os jardins suspensos da Babilônia. Então aquilo era uma proteção a mais para a Babilônia, porque além das suas muralhas, haviam esses rios, que não podiam ser atravessados pelos carros de guerra de qualquer exército daquela época, não podiam ser atravessados por cavalo, porque eles eram largos, eram profundos, e se algum animal entrasse ali, morreria.
não podia ser atravessado nem por um soldado que estivesse de armadura, porque ele afilaria. Babilônia se pautava nessa segurança. Mas Deus profetiza: eu vou secar os teus rios. Eu vou secar os teus rios. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Deus mandou profetizar para você essa noite. Meu irmão, tem muito rio que está te pedindo de chegar onde você precisa. Mas Deus manda ele dizer: ele vai secar esse rio. Tem outros rios que querem te barrar, que querem te pedir, dizer: você não atravessa, você não vai, até aqui você vai, dali você não vai. Mas Deus manda ele dizer: eu vou secar esse rio de impedimento na tua vida, e você vai passar. Eu vou abrir esse mar, eu vou abrir esse rio, e você do outro lado vai cantar o hino da vitória, porque só o Senhor é Deus. 150 anos antes de Ciro nascer, Deus profetizou a sua existência, chamou o seu nome e o ungiu para ser libertador de Israel. No verso 28, nessa continuação da profecia a respeito de Ciro, ele diz: que digo de Ciro, verso 28 do capítulo 44, ele é meu pastor, olha só, e cumprirá tudo o que me abraça, com toda a minha vontade. E que também digo de Jerusalém: serás edificado, e do templo será fundado. 150 anos antes de Ciro nascer, Deus profetizou através de Isaías que Ciro era quem secaria esses canais, esses rios que secavam a Babilônia e que davam tanta segurança aos babilônicos. Está dizendo: é ele que vai secar os rios, é ele que vai invadir a Babilônia, e é ele que vai libertar o meu povo Israel do cativeiro. Meu irmão, não existe barreira para Deus, não existe impossíveis para a promessa do Senhor. Se Deus prometeu, nem se for para secar algumas coisas perto de você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir para que tenha o fim que Ele deseja. Eu vou lhe dizer, Deus às vezes nos coloca à prova, e coloca mesmo. Não vem dizer coloca, se você não passou numa prova, você precisa se converter. Deus nos coloca à prova, mas é o mesmo Deus que depois de aprovar, Ele nos enche de bênçãos, de milagres, de maravilhas e de sinais, porque Ele é Deus que não vem impedimento no seu agir. Então Deus pode até estar permitindo uma prova, mas com certeza, depois de aprovar, vai ser vitória, 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 vitória. E o nome dele vai ser glorificado. É interessante esse versículo, que nos chama mais a atenção. Chamou a mim, eu espero que tenha chamado a sua. É que Deus fala a respeito de Ciro 150 anos antes e chama ele de meu pastor. Ou seja, ungiu um pastor a serviço do Senhor. Um rei pagão, um rei ímpio, um rei de uma nação estranha, não era Israel, era Pérsia. Um homem que não conhecia a Deus, mas Deus profetizou: eu suscitarei a Ciro, meu ungido, o meu pastor, para libertar Israel. No ano de 1879, um arqueólogo e historiador persa chamado Mahmud Hassan encontrou nas ruínas de Babilônia, enquanto havia a escavação das ruínas da antiga Babilônia, ele encontrou um artefato de argila escrito por dentro e por fora do arcadiano, que era a língua falada na Babilônia. E este artefato passou a ser chamado como o cilindro de Ciro. E no acadiano ali estava codificado toda a história do rei Ciro, do seu nascimento até a sua morte, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude.
Enquanto ele era príncipe, antes de assumir o trono no lugar do seu pai, Ramsés I, Ramsés I, e no meio das histórias, Hamul Hassan decodificou uma história muito interessante, que eu quero usá-la nesse sermão. Ele diz que Ciro era muito preocupado com os súditos do seu reino, com os súditos do reino do seu pai, que um dia seria dele, porque ele era príncipe. Então ele, quando era príncipe, vê se parece uma história que você conhece, ele se disfarçava de camponês, saía pelo fundo do palácio e se misturava no meio do povo, ia nas cidades mais distantes, mais pobres, entrava nas casas mais humildes e sempre estava socorrendo um ou socorrendo o outro, socorrendo os pobres com alimento, advogando a causa das viúvas e dos órfãos, levando às vezes médico e medicamento para as pessoas que não tinham condições, que estavam doentes e enfermos, e nunca se identificou com o seu nome, e ninguém sabia quem ele era. Sabia que ele era um benfeitor, mas sabe como que as pessoas o chamavam? Meu Coragem. O que é meu Coragem no persa, pastor? Meu pastor. Lá vem o meu pastor. A pessoa não sabia quem era, não sabia que ele era o príncipe que em breve seria rei, mas ele já era chamado de Coragem. Mas como, pastor? É porque quando o homem chama aqui na terra, Deus já chamou antes no céu. Há 150 anos antes dele nascer, Deus já tinha dito: ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Meu irmão, se você quiser aceitar, coma muito. Se você não quiser aceitar, coma do mesmo jeito, que a palavra de Deus vai fazer bem para você. Se Deus falou que você é vencedor, queira o homem ou não. O homem pode falar o que quiser, Deus já te chamou de vencedor antes de você nascer. E quando ele decreta no céu, aqui na terra é só uma consequência, porque Deus garante aquilo que fala. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ciro levanta e envia o seu general Dario para a Babilônia. Isso está registrado no livro do profeta Daniel, no capítulo número 5. No dia daquele banquete para 1000 convidados de Belsazar, ele cerca o Babilônia. General Dario, sobre as ordens de Ciro, sai da Pérsia com uma recomendação. Ciro disse para ele: quando chegar na Babilônia, faça os seus homens desviarem o rio Eufrates. Por que, rei? Porque o abastecimento de água nessa cidade não vem do Tigre, vem do Eufrates. E se você desviar a água do Eufrates, vai secar a água da cidade, a água dos dutos, a água que está em volta das muralhas, e vocês poderão entrar. Dario fez isso. A festa era tão grande, ninguém percebeu que a água estava baixando de nível, até que se secou completamente. Deus cumpriu naquele dia o que tinha profetizado antes pela boca de Isaías: Ciro vai secar os rios da Babilônia. A palavra do Senhor diz que Ciro entra através de Dario e secou os rios da Babilônia. No capítulo 45, no verso 1, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. É Deus. 3 coisas interessantes: tomo pela mão direita para bater as nações e para afrouxar o cinto dos reis. Esse negócio de pegar pela mão direita é uma coisa às vezes complicada para
entendemos, nós que somos aqui do Ocidente. No Oriente existe outro costume, outra cultura. Aqui no Ocidente, se você vê na rua dois homens de mãos dadas, isso pode lhe causar estômagos e deduções precipitadas. Mas lá no Oriente, em todos os países do Oriente Médio, inclusive em Israel, é comum você andar na rua e ver um homem de mão dada com outro homem. É diferente da nossa cultura? É muito diferente da nossa cultura. Mas a cultura deles é diferente. Quem anda de mão dada? Pais e filhos, amigos de infância, professores e alunos andam de mãos dadas, porque o maior pega o menor pela mão direita. Isso é sinal de intimidade. Isso é sinal de comprometimento. E Deus está dizendo: Ciro, eu te tomo pela mão direita. Eu vou te dizer aqui uma coisa, meu irmão. Se Jesus te pegar pela mão direita, sai da frente, Satanás, porque não há nada que possa te resistir. Porque Deus te pegando pela mão direita, a Bíblia diz, e Ele vai à sua frente. Vai à sua frente fazendo o quê? Ele vai derribar nações. Olha o que Ele diz: te pego, te tomo pela mão direita, vou adiante de ti para abater as nações. Aquele que tem a mão mais poderosa do universo, se pegar a tua mão e for à sua frente, não existe nação que possa te resistir. E antes que você pense em países, nações aqui, a palavra original é etna. E-E-N-A, etna. Da onde vem? Etnia. Grupo. Facções. Deus está dizendo para você, ungido do Senhor: se eu te tomo pela mão direita, eu vou à sua frente e vou desbaratando todo o grupinho, toda facçãozinha, todo grupinho de fofoca, de diz-me-diz, que quer pôr você para baixo. Todo grupo que se levanta contra você vai cair por terra, porque eu te tomo pela mão direita para bater todas as etnias, todos os grupos contrários vão cair por terra em nome do Senhor. E Ele diz mais: e eu soltarei o lombo dos reis. Soltar o lombo dos reis? Como que nós entendemos isso? Deus diz: olha, eu vou pegar na sua mão direita, eu vou na tua frente, eu vou destraçalhar todo o grupinho, vou desfazer o conselho dos ricos, e eu vou soltar o lombo dos reis. Aí eu tenho que fazer uma pergunta ao contrário: o que por aí dos lombos? O cinto. Diga para o seu irmão: sempre vez, aqui não tem, graças a Deus, as nossas irmãs não usam isso, mas tem muito lugar por aí que as mulheres usam uma cinta para apertar, hein? Para dar uma segurada no ombro. O cinto segura o ombro. Sabe o que Deus está falando? Eu vou tirar o cinto. E que efeito isso tem? Reis, generais, soldados carregam no cinto o quê? As armas. O que ele está dizendo é: eu vou tirar o cinto dos reis. Eu vou tirar, afrouxar o lombo dos reis. Eu vou desarmar tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Eu vou anular as armas que se levantar contra você. Por isso a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 54, versículo 17: toda arma forjada, preparada contra ti, não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Bendito e louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 45, verso 1: as
Senhor ao seu ungido acima, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, para decidir o lombo dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então note que não é somente pegar pela mão direita, não é somente abater as nações, não é somente soltar os lombos. Ele diz: não vai ter porta fechada para você. Eu vou abrir todas as portas e elas não vão se fechar. Eu sei que você sabe, eu só vou te lembrar, que enquanto o Egito tinha 12 portas, enquanto Jerusalém tinha 12 portas, a Babilônia tinha 100 portas. Quando Nabucodonosor fez a muralha por fora da antiga muralha, ele construiu e edificou 100 portas. E as portas não eram de madeira, as portas eram de bronze, dando uma segurança a mais à cidade. Mas olha o que aconteceu naquela festa de Belsazar, aquela festa que Belsazar acabou morrendo por zombar dos utensílios da casa do Senhor, que a mão misteriosa escreveu na parede: Tekel, assim. Ele morreu. O seu primeiro-ministro de guerra, quando viu ele morto, sabendo que Ciro já estava em volta da Babilônia, ele chamou o seu conselho de guerra e disse: a melhor coisa que nós temos a fazer não é resistir a Ciro, é nos render a ele. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir todas as portas da Babilônia, e de par em par, todas as portas naquela noite foram abertas. Os rios, os canais já estavam secos sem água. Agora todas as portas estavam abertas. E quando Dário, que estava mandando de Ciro, viu aquilo, disse: agora é só entrar. E por que isso está dizendo isso, pastor? Porque eu venho te dizer em nome de Jesus: você não vai precisar estar com tapelão, você não vai precisar estar só lavando, não. Você não vai precisar dar de ombro na porta, não. Ela vai se abrir. Não haverá porta fechada para os seus projetos, para os seus planos. Não haverá porta fechada para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. As portas estarão abertas, porque Deus vai contigo, porque Deus toma pela mão direita, porque Deus afrouxa o conselho dos ímpios, e porque Deus caminha contigo, e todas as portas se abrirão para a glória do nome de Jesus. Se você pode aplaudir o nome do Senhor. Versículo 3, e eu já estou terminando, e é verdade esse bilhete. Muita gente que fala que está terminando e continua. Essa aqui eu estou terminando mesmo. Versículo 3, do capítulo 45. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quando Nabucodonosor reconstruiu a Babilônia, ele mandou construir salões subterrâneos que serviram ao longo do seu reinado e dos reis posteriores como guarda-tesouros. A obra foi tão grande, a obra foi tão tremenda, que a história diz que Nabucodonosor, quando estavam estes bunkers, cofres, esses salões que guardavam os tesouros da Babilônia, os espólios de guerra, todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas, aquilo que havia de valor na Babilônia, quando ficaram prontos para serem guardados lá, Nabucodonosor mandou matar os engenheiros e todos os homens que trabalhavam na construção. Para quê? Para que ninguém soubesse aonde estava e não soubesse o segredo de entrar lá. Conta a história que somente Nabucodonosor e o seu primeiro
ministro, ou ministro da tesouraria, o tesouro da Babilônia, sabia como chegar e sabia o segredo para poder entrar. Quando ele morreu, Nabonido pegou o mesmo ministro do tesouro e assim sucessivamente até Belsazar. Lembra-se que no jantar, naquela festa, Belsazar chama o seu ministro e manda ele buscar os utensílios de ouro que haviam sido trazidos do templo. Ele foi lá e entrou e trouxe. Ninguém sabia onde estava, ninguém sabia qual era o segredo para entrar, porque eles estavam escondidos. E a Bíblia diz: Deus prometeu ao seu ungido: eu vou te mostrar os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. E a palavra do Senhor diz que Ciro nem foi Dário, foi Ciro mesmo. Quando foi a Babilônia, Deus mostrou para ele aonde estavam todos os tesouros da Babilônia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Estamos vivendo um momento muito complicado, como se não estivéssemos acostumados a tantas crises, tantas dificuldades. Eu tenho certeza, você não fala para mim, você pensa nos seus botões: meu Deus, eu estudei tanto, e até ontem eu conhecia só 3 estreitos: o estreito do Bering, o estreito de Boston, e agora eu estou conhecendo mais um estreito, o estreito de Hormuz. Quem é Hormuz na fila do pão? Nunca tinha ouvido falar, mas é um estreito tão importante para o mundo, porque por esse estreito é que passa o petróleo que faz girar toda a economia do planeta através do petróleo. E nós nunca ouvimos tanto falar desse estreito de Hormuz. E tem gente preocupada, até sonhando com esse estreito. Esses dias atrás disseram: vamos fazer uma campanha de jet ski para promover um movimento para abrir o estreito de Hormuz, para que o petroleiro possa passar. Meu irmão, vai dormir, encosta a tua cabeça no travesseiro e descansa, porque Deus me manda dizer: neste tempo de crise, por mais difícil que as coisas estejam, Ele vai te mostrar aquilo que tem muita gente procurando. Muita gente está procurando: como é que eu faço? Como é que eu acho esse tesouro? Como é que eu acho essa riqueza? Deus vai te dar estratégia. Ele vai te mostrar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque Ele está pegado a tua mão direita, e você vai ver coisas que muita gente procura e não acha, mas Deus vai revelar para você, porque tu és escolhido, o ungido do Senhor desde novembro para esse tempo, e Ele é o Deus da provisão, e não vai te desamparar. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de profetizar pela última vez na sua vida. Assim como Ciro, Deus te chama pelo nome, te toma pela mão direita, vai adiante de ti, submete sobre você as nações, seca rios, abre portas, e já determinou que a tua vitória é certa antes desta luta começar. Eu vou repetir porque você não entendeu. Está passando dificuldade? Está passando luta? Pois saiba que antes dessa luta bater na tua porta, na sua porta, Deus já tinha declarado no céu a sua vitória. É só uma fase, é só uma luta. O tempo de cantar está chegando para a sua vida, porque tu és escolhido de Deus, tu és ungido de Deus. Oh, meu irmão, você vai dar o culto das Santas Graças e vai cantar o hino da vitória. Reanime tua fé e tome posição. Põe escudo no teu peito, espada em tuas mãos. Dê um grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus não vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado na unção de Deus é um crente cheio de poder. Santo, eterno, soberano Deus, Santíssimo Pai, graças nós te damos, ó Deus, de toda a glória,
vontade, Senhor, está conosco. Obrigado, Senhor, porque é Deus que tem nos proposto andar conosco de vontade. Apega-nos a nossa mão direita, Senhor. Vai adiante de nós nas nossas lutas, nas nossas demandas e nos dá a vitória que necessitamos, que unimos na tua parte. Senhor, porque se o Senhor estiver conosco, somos a maioria, vamos atravessar batalhões, vamos saltar muralhas e não há nada que resista. Aleluia! Nós estamos com o Senhor nessa guerra, nessa peleja. Senhor, abençoa os teus servos, abençoa os teus filhos, Pai, que esperam em Ti, que estão fazendo menção de Ti, enquanto alguns falam em carros e cavaleiros. Nós clamamos o nome daquele que é o Deus de toda a guerra, ao Deus poderoso, das primeiras combatentes de Jerusalém, que está disposto a nos dar a vitória, e a vitória nossa, pelo sangue de Jesus. E por conta disso nós dizemos amém, amém, graças a Deus. Aplaudimos o teu nome, porque tu és poderoso, tu és o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.